Olá pessoal, boa tarde, não, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar vendo esta videoaula. Bom pessoal, eu vou falar para vocês agora um pouquinho de como é que funciona a questão das máscaras de rede desse processo. Na apresentação da aula passada, eu mostrei para vocês basicamente essas máscaras de rede aqui, com essa formatação 255.0.0.0, 255.0.0.0, 255.255.255.0. Lembre-se que quando a representação que você tem de endereço IP hoje é que quem determina a parte do endereço IP que representa a rede, quem determina a parte que ele representa hoje, passa a ser a máscara e não mais a classe. Porque que quando o endereço é da classe A, o que faz parte da rede são os 2 primeiros bits. Da classe B, os 16 primeiros bits. Da classe C, os 24 primeiros bits. Então, olha só um exemplo desse endereço de classe A. 10.0.0.0, né? Se eu pegar e usar essa máscara aqui, ó, 255.0.0.0, eu estou falando que isso aqui, ó, como esse endereço é de classe A, né, e pela máscara ele também está fazendo com que ele se comporte como classe A máscara está falando que quem faz parte da rede é apenas o primeiro octeto, ou seja, 10 é o que representa a rede. Qualquer número nos octetos seguintes representa o endereço IP desta rede, né? Então, pelo formato aqui, eu sei que essa rede é formada, ou seja, a parte de rede, né? Eu vou fazer só um relatório assim. Quantos bits representa a rede? Apenas 8 bits. Por quê? A quantidade de bits do primeiro octeto, 10. Porque todo octeto aqui ser transformado para binário tem que gerar 8 bits. Cada octeto, já que o endereço IP é formado por 32 bits, cada octeto desse aqui gera 8 bits. É claro que se você pegar o número 10 e transformar para binário, você não vai achar 8 bits, né? Vai achar bem menos disso. Só lembrando como é que eu faço essa divisão. Ó, se eu quero pegar o número 10 decimal, quero transformar para binário, eu divido ele por 2. Por que 2? Porque eu estou usando a base binária. O resto da divisão, o quociente da divisão dá 5, o resto dá 0. Como o quociente da divisão ficou no maior ou igual a 2, eu continuo dividindo ele por 2. Então, divido por 2, o quociente vai dar 2, o resto vai dar 1. Como o quociente continuou sendo maior ou igual a 2, eu continuo dividindo ele por 2, o resto da divisão vai dar 0 aqui, e no caso, o quociente aqui ficou 1. Como esse quociente ficou menor do que 2, eu paro de dividir. Então, eu sei que 10 em decimal equivale ao último resto, o último quociente mais os restos de divisões anteriores. Então, aqui o último quociente é o quê? 1. Opa, aqui não. É 1, né? Então, eu venho aqui, ó. Então, vou falar que 10 equivale a 1. Aqui é o próximo 0. O próximo aqui é 1. E o próximo aqui é 0. Então, essa é a representação do número 10 decimal em binário. Como ele tem que ser representado na forma de 8 bits, de 8 bits, e aqui só gerou 4 bits, eu vou transformar aqui na forma de texto, só para o Excel colocar 0 à esquerda. Então, você preenche por 0 à esquerda. Então, aqui tem 4, né? 5, 6, 7, 8. Então, na prática, o computador representa o 10 dessa forma. E aqui os zeros seguintes, né? Ou seja, o endereço é 10, 0, 0, 0. Né? Estou colocando aqui na vertical. E aí, por causa disso, e como é que ele representa, os zeros seguintes, os octetos? Então, aqui ele vai falar que aqui o resto tudo é o que? 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se você somar aqui, esse logo aqui. Se você somar aqui, na prática, eu vou jogar o resto aqui. Se você somar na prática aqui, eu tenho 8 bits aqui, mais 8 aqui 16, mais 8 aqui 24, mais 8 32. Então, eu tenho um total de 32 bits. E se você quiser fazer a contraprova disso aqui, ou seja, como é que eu sei que aí na hora de eu fazer a contraprova eu ignoro a questão dos zeros à esquerda. Como é que eu sei esse binário quanto é que vale em decimal? É para você ver isso em introdução à computação. Se você não viu ainda, é porque ainda não deu tempo de ver. Então, eu vou colocar ele separado aqui, 1, 0, 1, 0.
E aí você começa a atribuir. Não existe apenas essa forma, tá, pessoal? Vou colocar a forma mais trabalhosa, mas mais simples, que eu creio de entender. Você começa a atribuir número de potência sempre iniciando com zero. Ou então 0, 1, 2 e 3. E aí você faz o seguinte cálculo. Pega aqui, ó, 2, pega esse número aqui, ó, a regra feliz aqui, ó, 0, 0 vezes 2, 2 elevado a zero. Não tem como eu colocar elevado a zero aqui, mas na prática ele está pegando, vou colocar o zero aqui do lado. Na prática ele está pegando aqui, ó, esse zero vezes 2. Por que 2? Porque eu estou mexendo com a base binária, sempre vai ser 2, elevado a este número aqui. É claro que essa operação aqui, ó, ela vai dar quanto? É claro que 0 vezes 2 elevado a zero vai dar zero. E aqui no caso você vai pegar o que aqui, ó? Pega esse 1, né? É igual a 1, esse 1 aqui de baixo, né? Vezes 2 elevado a este 1 aqui de cima. Vai dar quanto? 2 elevado a 1 dá 2. Vezes 1, então a resposta vai dar quanto? 2. Aqui vai dar 2. Aqui vai ser a mesma coisa. 0, né? A resposta seria esse 0 aqui de baixo, né? 0 vezes 2, no caso, vou colocar o símbolo aqui, elevado a este 2 aqui. Ó. 2 elevado a 2 vai dar 4. 4 vezes 0 vai dar 0. Então a resposta aqui vai dar 0. Né? E aqui você vai ser esse número daqui, ó, 1 vezes 2 elevado a 3. Ou seja, elevado a esse 3 aqui, 2 elevado a 3 dá 8. 8 vezes 1, 8. Então a resposta disso aqui é 8. E agora você faz a somatória. 8 mais 0, 0. Mais 2, 10. Mais 0, 0. Então a resposta, a somatória dessa linha todinha aqui, você vai achar quanto? 10. Tá aí a sua contra-prova dentro desse processo. Mas continuando aqui, como você sempre tem que representar dessa forma, então esse aqui é o modelo de máscara. Mas quais são os possíveis modelos de máscara que eu tenho? Não existe apenas 25500, 255.255.0.0, são modelos que tem lá, você para todos, que está lá na sua apresentação, 255.255.255.0. Não existe apenas esses modelos de máscara. Né? O que eu quero que você entenda é, se eu pegar e fizer, colocar esse número bem aqui, ó, 10.0.0.0. Se eu usar essa máscara aqui, ó, 255.0.0.0, esse 255.0.0 é a mesma coisa de você colocar o que? Barra 8. Por quê? Porque se você transformar esse número para binário, esse 255.0.0 para binário, quantos bits uns você vai achar? Então, o cara às vezes, em vez de colocar 10.0.0.0 com máscara 255.255.0.0.0, ele usa essa representação dessa forma, 10.0.0.0 barra 8. Por que ele faz isso? Porque ele está falando esse 8 significa quantos bits uns existem, né, se você transformar a máscara para binário. Você vê, se você pegar e transformar a máscara para binário, ó, 255, 0, vou colocar um em cada linha aqui, 0, cada octeto em cada linha para você entender. Se você transformar esse 255 para binário, né, eu só coloco aqui na forma de texto, para ficar mais fácil para visualizar e colocar isso aqui. Se você transformar isso aqui para binário, você vai achar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Transformar esse 0 para binário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que 8 vezes? Porque todo octeto tem que ser representado por 8 bits e 0 decimal. Se você for transformar para binário, você vai achar 8 bits 0. Né? Par de octeto. Então, se você somar quantos bits, eu perguntar para você quantos bits 1 existem aqui nessas 4 linhas. Só existe só bit 1 só no primeiro. Então, só existe um total de 8 bits 1. Então, por isso que eu posso representar para você, né, existe 8 bits, né? É por isso que eu posso, 8 bits, é por isso que eu posso representar isso aqui ó, dessa forma, simplesmente com essa linha mais condensada, que é a forma mais preferida, que é mais comum de você ver. Né? Mas voltando à questão da máscara. Se eu pego e coloco com essa máscara, a minha pergunta é,
quantas redes eu tenho aqui dentro desse processo. Como eu estou fazendo, como esse endereço de classe A, eu estou fazendo pela máscara se comportar como classe A, então significa que eu tenho aqui uma rede, e essa rede tem quantos bits? Bom, o que representa a rede? Rede representa o bit 1. O que representa host? O bit 0. Quantos bits 0 me sobraram aqui? Sobraram 8 daqui, mais 8 daqui, mais 8 daqui. O total de 24 bits. Então, me sobrou 24 bits 0. Então, você vai levar 2 elevado a 24, é a quantidade de endereço IPs que eu posso colocar dentro dessa rede. E lá na apresentação, isso equivale a aproximadamente 17 milhões de endereço IP, ou seja, um endereço desse aqui equivale a aproximadamente 17 milhões, né, dentro desse processo. Aqui você está me dando erro aqui, eu cadê esse aqui? Dá aproximadamente 17 milhões. Aí você fala assim, tá, 17 milhões? Tá, então se eu pegar e colocar isso aqui, 10.0.0.0.0, e usar essa máscara aqui, 255.255.0.0. Bom, aí você vai fazer o mesmo cálculo. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa de eu pegar essa aqui, a mesma coisa de eu colocar assim, a forma abreviada dela, 10.0.0/16. Por que ele vai ficar agora dessa forma? Porque se você transformar isso aqui agora, a máscara com a máscara é isso aqui, então isso aqui automaticamente, a parte de baixo, fica tudo bit 1 também. Ó. Então, quantos bits 1 eu tenho aqui? Eu tenho 16 bits 1. Tá? Então, por isso que eu represento ele dessa forma aqui também, que é a forma mais utilizada. Eu estou deixando a forma expandida hoje para você entender. Então, isso aqui equivale ao quê? Isso aqui equivale à mesma coisa de você colocar o quê? Barra 16, né? Que é a mesma coisa de você colocar o barra 16 dentro desse processo. Ou seja, você esse número e usar barra 16 ao invés de representar ele dessa forma. Bom, quando você faz isso, aí tu pegou o endereço de classe A e não está fazendo com que ele se comporte da forma de classe A. Ou seja, em relação à classe A, quantos bits você pegou a mais? Você pegou 8 bits a mais. Então a conta que você vai fazer agora é o seguinte, você vai pegar 2 e elevar a 8, para você saber quantas sub-redes você criou a partir de um endereço de rede. Se você fizer esse cálculo, você vai achar quanto? 256. Então, olha só que agora eu vou começar a passar a usar o termo sub-redes. E eu criei 256 sub-redes. Ou seja, dessa rede original aqui, dessa rede original aqui, se você usar o barra 16 ao invés de barra 8, eu crio 256 sub-redes. Né? E agora, quantos endereços IPs eu consigo colocar por sub-rede? Aí você coloca 2 elevado a quantidade de bits zeros que sobrou. Então, o que bits zeros que sobrou aqui são 16. Porque pela conta da máscara aqui sobrou só esses dois octetos com bits zero. 8 daqui mais 8 daqui, dá 16. Se você levar 2 elevado a 16, então você vai conseguir esse número aqui, 65.536. Aí você está falando que eu gerei 256 sub-redes e cada sub-rede eu posso colocar 75.536 DSPs distintos. Por que se faz essa divisão, pessoal? Lembra que eu falei para vocês na aula passada. Se um endereço IP faz parte da sua rede, ele automaticamente tem acesso a todos os recursos da sua rede. E eu não quero que determinadas máquinas tenham acesso ao recurso da minha rede. Então eu pego e crio sub-redes. Por que eu crio sub-redes? Por que eu não uso o modelo só de classe? Porque se eu usar um modelo de classe é um desperdício muito grande de endereço IP. Né? Por isso que eu uso dessa forma. E se você usar a classe C, pessoal, ou seja, essa máscara aqui, esse endereço IP com essa máscara aqui, endereço IP de classe A, mas você usa essa máscara aqui, 255.255.255.0. É a mesma coisa de você usar o que? Barra 24. Né? É a mesma coisa de você colocar esse endereço aqui, representar ele dessa forma. 0/24. Né? E aqui, pessoal, ele me dá um total, quantas sub-redes eu criei. Quando você coloca uma máscara desse tipo aqui, então significa que você fez o quê? Você transformou tudo esse octeto aqui, que estava com 0, você transformou para 1 também. E o que representa 1? 1 representa rede e 0 representa host. Então aqui no total, em relação ao original, que só tinha 8 bits, quantos bits você pegou a mais? Você pegou 16 bits a mais. Então, quantas sub
quantidade de bits que você pegou a mais em relação ao original. Então, 2 elevado a 16 significa que você obtém que número? 65.536. Então, essa é a quantidade de sub-rede que você cria, que você criou usando essa forma. E cada sub-rede dessa aqui, você pode colocar quantos endereços IP lá dentro. Quantos bits me sobrou dessa máscara? Me sobrou somente 8. Então, se você levar 2 elevado a 8, você vai achar quanto? 256 endereços IP. É a quantidade de endereços IP que você pode colocar dentro de uma sub-rede dessa. Ou seja, se eu usar a classe A de forma normal, né, e eu tenho uma rede só, eu tenho uma rede dentro desse contexto, e essa rede me dá direito a 17 milhões. Se eu coloco barra 16, ou seja, com essa máscara aqui, eu crio 256 sub-redes, e cada sub-rede eu tenho direito de colocar em cada sub-rede 65.536 endereços IP. E se você usar ela dessa forma, você está falando que você está criando 65.536 sub-redes, e cada sub-rede te dá o direito de colocar 256 endereços IP. Lembre-se, pessoal, que um computador, quando está na sua rede, quando ele faz parte da sua rede, quando ele obtém um endereço IP que faz parte da sua rede, automaticamente o seu computador passa a ser acessado por essa máquina que faz parte da sua rede. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Se você tem uma empresa uma empresa que você tem vários setores, por exemplo, você tem um setor de contabilidade, você tem o setor de financeiro, você tem um setor de vendas, você tem um setor de estoque, e para cada setor desse aqui você tem um conjunto de computadores. Você não quer colocar esses computadores dentro da mesma rede. Por que você não quer? Porque se você colocar o computador de vendas dentro da mesma rede do computador financeiro e do computador contabilidade, o pessoal que tem acesso ao computador de vendas pode ver o computador financeiro, pode ver o computador da contabilidade, e ele pode tentar acessar essas máquinas. Mesmo que você coloque a estampa para acessar, mas já é uma porta aberta que ele tem, que ele consegue ver essas máquinas. Então ninguém quer isso. Ou seja, quando você cria uma empresa, que você vai distribuir os computadores, você coloca um computador, ou seja, o computador da contabilidade em uma rede ou uma sub-rede diferente da rede do financeiro, da rede de vendas, da rede de estoque. Né? Então, por isso que é preferível você pegar uma faixa de endereço e dividir em sub-redes. Né? Se eu usar apenas o conceito de classe, por exemplo, esse endereço aqui me daria o que? 17 milhões de endereços IP. E se no setor de contabilidade eu só tiver 4 computadores, desses 17 milhões eu vou usar apenas 4 endereços IP. Desses 17 milhões de endereços IP possíveis, eu vou usar apenas 4. Quer dizer que o restante de endereços IP eu não posso emprestar para ninguém, porque se emprestar, essas pessoas pegarem esse endereço IP emprestado, vai fazer parte da minha rede e vai conseguir ver meus computadores da contabilidade. Isso não é desejável por ninguém, né? Ou seja, uma porta possível de invasão.